Duas notícias na manhã desta sexta-feira. Sexta-feira pós-semana de carnaval. Uma delas trata sobre o nosso adversário na Copa Libertadores, já está definido. Ao longo dessa sexta-feira já devemos ter informações sobre ingressos. E a outra informação trata da piada que virou o TJD. Vou te explicar melhor por que a taça não vai estar em Volta Redonda da Taça Guanabara para esse jogo contra o Resende. O Fluminense pode perder pontos por causa do grito racista provável, né, possível, enfim, suposto grito racista no jogo contra o Flamengo. Você vai entender melhor isso daqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você aqui embaixo pode deixar o seu like, né, o seu famoso like, e se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. Você vai dar uma moral grande, muito grande para a gente. Se quiser ter informações, eu vou te dar aqui algumas informações sobre a Libertadores, sobre resultados, etc. Cara, mas nada igual você ter o OneFootball instalado no seu celular, não. Baixa, o link tá aqui na descrição. Dá uma moral, ó. Estamos até com um negocinho agora tricolor e tal, para dar essa moral. Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Beleza? Então vamos embora e vamos falar de Fluminense. A gente começa falando sobre Libertadores. Adversário definido. Vamos a Asunción. Vamos jogar no segundo país neste ano. O Fluminense está de volta a Libertadores a Assunção. Não joga lá desde 2013. Lembrando, a gente jogou em Assunção também no ano de 2008, quando a gente enfrentou o Libertad na fase de grupos. Ganhou lá, ganhou aqui. 2-1 lá, 2-0 aqui. Contra o Olímpia, nossa última memória de Assunção não é muito boa, né? A gente empatou 0-0 em São Januário pelas quartas de final da Libertadores 2013 e foi eliminado depois lá, abrindo 1-0 com gol de Rainer e tomando uma virada por 2-1. Uma péssima partida até de Diego Cavalieri naquele jogo. O Fluminense perdeu e foi eliminado na Libertadores 2013, Libertadores essa que o Olímpia perdeu a final pro Atlético Mineiro. Bem, eu vou mostrar aqui rapidinho, a gente vai a Assunção. Por que a gente vai a Assunção? Pra você entender melhor, né? O Fluminense vai enfrentar o Olímpia do Paraguai, time que é, enfim, multicampeão da Libertadores e assim, não é um time pequeno, não é um time médio do continente, não. O maior time do Paraguai, etc. É campeão do mundo também, por sinal. Mas a gente pode ser sincero de que, futebolisticamente falando, nesta temporada, o Fluminense tem sim mais time e mais bola do que o Olímpia. O tricampeão da Libertadores, o Olímpia ganhou 3 títulos, um deles em cima do São Caetano, por sinal, em 2002. Eu vi a parte do segundo jogo, vi boa parte do primeiro jogo, e o que me mostrou foi de um time que é mais produtivo na defesa. Tanto que o gol do Atlético Nacional nessa partida, na vitória, lembrando, o Olímpia tinha ganhado por 3-1 em casa, empatou por 1-1 fora. E chegou a estar perdendo por 1-0 e tomar uma bola na trave enquanto estava 1-0. Mas em quem? Chutes de fora da área. Ou seja, é um time até que sabe se fechar defensivamente e sair em velocidade. Então o Fluminense vai precisar de muita atenção no jogo inicial aqui, que já é nesta próxima terça-feira. A Conmebol ainda não definiu exatamente a data, mas a gente já sabe, porque o Olímpia já teve jogo adiado no final de semana, contra o Sol de América, enfim, e vai jogar assim na terça-feira da próxima semana aqui no Engenhão, né? E o jogo de volta sendo na outra terça-feira. Provavelmente, né? Não devem alterar isso lá no Defensores del Chaco. Bem, então o Fluminense tem um time mais forte, apesar de ter que ter essa atenção. A gente ainda vai falar muito sobre esse jogo, a forma ideal do Fluminense jogar nessa partida. Vai precisar ter um homem de criação, nessa vai ser mais importante do que nunca. O Fluminense vai precisar ter um cara ali mais de administração de bola do que alguém de velocidade, mas isso a gente conversa um pouquinho mais à frente. Como que tá a questão da Libertadores atualmente? Tá aí na tela, ó. O Milionários foi eliminado pelo Fluminense, então, lembrando, esses 4 aqui, ó, o G1, G2, G3 e G4, são os times que vão para a fase de grupos. O Fluminense que eliminou o Milionários, enfrentou o Olímpia que eliminou o Atlético Nacional.
da Colômbia, então Brasil contra Paraguai. Aqui embaixo, o Everton de Viña del Mar tirou Monagas da Venezuela, o Everton é do Chile, e vai enfrentar o Estudiantes, que fez uma remontada pra cima do Audax italiano, né? Perdeu a ida, o time chileno do Audax ganhou a ida, mas perdeu a volta 2-0. O Estudiantes vai enfrentar o Everton de Viña del Mar, o favorito é o Estudiantes. A Universidade Católica do Equador, a Universidade Católica de Quito, passou do Bolívar. É óbvio que você vai falar, pô, mas o Bolívar tem altitude. Quito também tem, né? A altitude não é tão agressiva quanto a de La Paz, né, pro Bolívar, mas eles seguraram o empate fora de casa em La Paz e conseguiram ganhar em Quito e vão enfrentar o The Strongest da Bolívia, outro time que tem altitude. Meu amigo, esse confronto aqui, toda essa parte aqui era muito alta. E o Strongest, que fez valer a altitude, tinha perdido por 2-0 pro Plaza Colônia do Uruguai em Colônia de Sacramento e conseguiu meter 3 lá na Bolívia. Poderíamos aqui ter um confronto de times bolivianos, mas teremos Quito versus La Paz. E o América Mineiro, a maior virada, a maior remontada desta fase da Libertadores, que perdeu por 1-0, dominando o Guarani do Paraguai no Independência, e lá no Paraguai conseguiu virar um jogo que estava perdendo por 3-0 para 3-2, ir para os pênaltis, e ainda teve uma reação nos pênaltis para classificar a partidaça de Everaldo, aquele mesmo, e vai enfrentar o América, todo prejuízo é pouco, né? Vai enfrentar o Barcelona, que tirou o Universitário do Peru, a Barcelona, nosso algoz, na última Libertadores. É assim que tá. Quem passar desses confrontos agora vai para a fase de grupos da Libertadores. Esperamos chegar à fase de grupos passando do Olímpia. Bem, e agora a gente fala de STJD, aliás, tiro S, né? De TJD do Rio de Janeiro, de Taça Guanabara e etc. Vamos lá, eu vou dar a notícia em ordem cronológica e depois eu dou opinião, combinado? Bem, saiu uma notícia no GE. Globo, ali no início da tarde da sexta-feira, de que, da quinta-feira, no início da tarde da quinta-feira, de que o Fluminense, como era o único time que tinha chance de conquistar a Taça Guanabara nessa semana, a Taça Guanabara é dada para o time que termina em primeiro, a primeira fase do Campeonato Carioca, e era muito mais tradicional do que é agora, né, na verdade, mas enfim. A Ferg meio que definiu de que ia levar a taça lá pra Volta Redonda, pro jogo contra o Resende, porque se o Fluminense ganhasse no sábado, já era o campeão, teria ali a cerimônia da entrega da taça. Algo normal, é óbvio que a torcida do Fluminense também não tá desesperado por uma Taça Guanabara. Gabriel, mas a gente tá 10 anos sem título. Então, e a gente ganhou taças Guanabaras nesse período aí. Acho que a mais relevante, se a gente for parar pra... Aliás, a gente ganhou a Taça Guanabara? Não, a gente não ganhou a Taça Guanabara, né? É mesmo, cara, a gente ganhou a Taça Rio em 2018 e em 2020. A Taça Guanabara faz um tempinho que a gente não ganhou. Vou até conferir se a gente ganhou aqui em outro ano. Eu sei que vocês ficaram se remoendo aí por eu não ter lembrado de 2017, né? Um gol de Wellington Silva e tal, e de vitória nos pênaltis. Ganhamos 2017 a Taça Guanabara. Mas enfim, seguindo, né? Ia levar pra lá, Taça Guanabara, beleza. Só que aí passou alguns minutos, poucos minutos depois, o TJD, o André Valentim, que é procurador do TJD, do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, falou... Não. Vai rolar isso não. O jornal O Globo o entrevistou e ele falou o seguinte: o Fluminense está sendo denunciado e pode perder até 3 pontos. Caso perca, o Flamengo e Vasco estariam no páreo. Dei entrada hoje e estou esperando o despacho para suspender a homologação caso o Fluminense vença a partida. Se entregar a taça agora, como vai tirar depois? Está na mão da presidente, a presidente, no caso, do TJD, a Renata Mansur. Resumindo a história agora, o TJD, o procurador do TJD, André Valentim, esperou a sexta-feira, ou a quinta sexta-feira, antes do Fluminense ser campeão da Taça Guanabara, para poder armar o circo, ainda sobre a questão do caso, do suposto racismo no Fla-Flu para com o atleta Gabriel Barbosa. Explicando, o Fluminense foi denunciado pelo procurador, o André Valentim, que depois eu falo melhor dele, né? Enquadrou o Fluminense no artigo 243G, que se fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Bem, vamos ler aqui o que diz o artigo, rapidinho.
Caso a infração prevista nesse artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independente do resultado da partida, prova ou equivalente. Bem, isso por quê? Esse é o parágrafo 1. O que está dizendo aqui, então? Que se a infração prevista nesse artigo, qual que é a infração? Cometer o ato discriminatório, desdenhoso, ultrajante, etc., for praticado por muitos torcedores, o Fluminense perde ponto. Mas e se for praticado por um só, Gabriel? Bem, aí a pena, caso seja julgado que houve mesmo um caso, a pena de suspensão de 5 a 10 partidas se for praticada por um jogador. Enfim. E se for praticada por um clube, aliás, praticada por um clube também por um jogador, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código, além de multa de 100 a 100 mil reais. É isso, a multa é de 100 a 100 mil reais, e se for praticada por muita gente, né, por muitos torcedores, né, vinculados à mesma agremiação, por muitos torcedores, aí a multa ou seja, o clube teria culpa, o clube perde 3 pontos. Resumindo, não vai perder 3 pontos. Primeiro assim, vamos estabelecer aqui agora na opinião, tá? Estabelecer aqui na opinião. Pra começar, pra julgar o Fluminense só com aquele vídeo, né, que é o vídeo da jornalista que fez, e dá pra se ouvir no fundo algo parecido com macaco, otário, enfim, não dá pra... vai ser inconclusivo. Se o julgamento for baseado só naquele vídeo, é inconclusivo, não tem como eu ter a certeza nítida de que foi gritado macaco, né? Só com aquele áudio não tem como ter a certeza nítida daquilo. Você pode dizer, Gabriel, mas eu ouvi, ok, mas você tem metade das pessoas dizendo que não ouviram também. Não é nítido. Isso já foi passado, inclusive tem uma perícia contratada que diz que não dá pra ouvir. Segundo ponto, caso seja ainda assim forcem a barra pra condenar o Fluminense, multa. Foi um torcedor só. Vocês apresentaram novas provas, vídeos e etc. de mais torcedores cometendo? Bem, se apresentarem, meu amigo, aí o Fluminense perde 3 pontos. O Fluminense perde 3 pontos. Tá aqui, ó. Caso seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, lê esse mesmo clube, esta também será punida, além da multa, também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Então, assim, se for um monte de gente, aparecer agora um monte de vídeo de torcedor do Fluminense praticando atos de discriminação dentro do estádio naquela partida, aí o Fluminense perde ponto. A gente sabe que isso não aconteceu, ou pelo menos se aconteceu não foi filmado, não tem provas disso, e de que, além de tudo, o Fluminense, para perder ponto e ter algum problema, não vai acontecer. Então, o que foi que o André Valentim tá fazendo? Primeiro, ele é o caso da reclamação do Mário Bittencourt lá em 2020 do Gato Ferge, é um procurador declaradamente flamenguista, a gente não precisa ter receio de falar isso, que sempre, inclusive, tem a sua idoneidade desconfiada justamente por sempre deliberar em casos contra o Flamengo, a favor do Flamengo. Isso fica até manchado, é péssimo. Então o que ele quer nesse caso? Ele sabe que o Fluminense sendo julgado não vai perder ponto. Ele sabe que o Fluminense dificilmente até vai ser punido, vai ser condenado nessa questão do racismo. O que ele quer? Aparecer. Todo ano o Campeonato Carioca vai perdendo mais a sua relevância por pessoas como o André Valentim, procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. Por quê? Porque ele quer aparecer, ele quer ter a manchete, ele quer ter esse vídeo aqui, com a carinha dele lá e todo mundo falando dele, porque ele deve sentir prazer, sei lá, nisso daí. Quer aparecer como muito dos tribunais de justiça desportiva do Brasil fazem. Isso é péssimo pro futebol, é uma merda que a gente tem que estar falando isso daqui, mas eu tô informando vocês e tô deixando claro isso aqui. Quer aparecer. A taça não vai pra lá, o Fluminense vai ser julgado, vai criar-se um circo. E ele não esperava uma coisa, que se o Fluminense ganhar no sábado, a gente vai pra uma diferença absurda já de pontos para o Flamengo, né? Que é o segundo colocado. E muito provavelmente o Fluminense também não vai perder pro Boa Vista na outra semana. Vai ser campeão com mais de 3 pontos de diferença, com uma quantidade grande de pontos daquela partida e etc. E dificilmente perderá o jogo. Então assim,
O André Valentim só não esperava por essa, né? De que essa decisão dele, no máximo, faria o Fluminense não gritar é campeão e levantar uma taça contra o Resende. Parabéns, André Valentim. Um abraço. Sua notícia de março, sua manchete anual já está garantida. Valeu.